Boa noite, graça e paz da parte de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que tem alcançado os nossos corações e tem nos impulsionado a servi-lo diariamente. Pois bem, meu nome é Gladstone Sheik. Costumo dizer o seguinte: se você nunca tinha visto um sheik de perto, a partir de agora você já pode falar: eu vi, ouvi e entendi o que o sheik falou. Quando você disser que ouviu e entendeu, todo mundo já vai saber. É um brasileiro. Pronto. Está tudo em casa. Está aí, me desculpa as meninas, as mulheres aqui. Está ali me acompanhando a mulher mais feliz dessa terra. Sirlene. Pensa na alegria que ela ficou a partir do momento que ela passou a assinar sheik. Uma alegria. E eu aproveito, porque a mulher está no alegre, né? Quem é casado aí sabe, mulher está no alegre, você pode dar serviço. Não é assim, pastor? A gente pode dar serviço que elas trabalham alegre, felizes. E ela está aproveitando. Deus abençoe, viu, minha irmã? Por suportar as aflições juntamente comigo aí na caminhada. Pois bem, nós somos missionários da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. Trabalhamos entre um dos povos menos evangelizados da nossa nação. Estamos inseridos entre os ciganos, lá no estado de Minas Gerais. Então, se de vez em quando você ouvir falar um ai aí, um trem, não fica preocupado não, que nós somos mineiros. Mineiros, lá na cidade de Timóteo. Está na região leste do estado de Minas. E nós, lá de Timóteo, a gente é muito feliz, pastor, porque estamos próximo de Coronel Fabriciano, próximo de Ipatinga. Todas as duas cidades são maiores em número de habitantes. Porém, nós somos a capital do Vale do Aço. Porque Paulo enviou 2 cartas para Timóteo, nenhuma para Fabriciano e nem para Ipatinga. Olha só que bênção, né? Guarda o seu coração aí, viu? Porque de repente você fica assim: nossa, Deus já começou falando heresia. Calma, quieto o seu coração. É uma maneira de nós brincarmos lá no Vale do Aço, que Deus tem abençoado Timóteo de uma forma tremenda e tamanha. Nós somos membros da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, mas também somos membros da Igreja Presbiteriana Recanto Verde. Fazemos parte ali daquele conselho e, entendendo por Deus, fomos enviados para o campo missionário, na região onde tem vários ciganos. A princípio, a igreja ficou meio apreensiva, pensando que ia nos enviar para outras localizações, e aprove ao Senhor nos manter ali. Tem uns slides aí, apresentar o nosso projeto para vocês. Em seguida, nós iremos compartilhar a palavra do Senhor, um texto que Deus colocou no meu coração, falou muito ao meu coração, e eu espero que Ele fale ao seu coração também. Pois bem, estamos entre os ciganos aqui no Brasil. Pode ir passando. Já aproveito para agradecer a ação de Deus através da vida do Daniel, que foi o contato aqui com o conselho. Agradecer ao pastor por abrir a porta e aos irmãos aí por nos receber. Pode passar. Essa é a pergunta que não se cala. Você sabe quando os ciganos chegaram aqui no Brasil? Por falar nisto, tem algum cigano entre nós? Descendente de cigano? Nenhum. Costuma ficar assim, ninguém levanta a mão e tal, aí vai decorrendo o culto, e vai acontecendo com pouco, aí alguém dá um sinal. Essa turma camufla, eles ficam camufladinhos, quietinho, no meio do povo. Aí no finalzinho fala assim: eu queria falar, eu sou descendente. Fica à vontade, você está na casa do Senhor, aí está entre família, é bênção. Pois bem, eles chegaram no Brasil entre os anos de 1574 a 1600. O interessante é que a igreja brasileira só voltou esse olhar evangelístico para esse povo a partir dos anos 2000. Olha para você ver, tamanha lacuna. Eles são aproximadamente 1.200.000 no nosso país. 3 etnias, Calon, Rom e Sinti. A mais frequente, e a que nós trabalhamos com ela, é da etnia Calon. No estado de Minas, aproximadamente 200.000 ciganos. Eles estão em todos os estados. Todos os estados. E é interessante que na nossa história, quando nós estamos lá na escola estudando,
Nunca foi falado para nós que nós já tivemos até presidente da República, um cigano, um neto de um cigano, descendente. Você sabia disso? Juscelino Kubitschek. Olha só. Porém, na história nunca foi citado para nós. E ficava até meio estranho citar realmente, porque até 2015, no nosso dicionário da língua portuguesa, dicionário principalmente o mais antigo, estava escrito lá que o cigano ele é ladrão, usurpador, mentiroso. E até parece que no nosso meio não tem isso, né? Nossa comunidade é a comunidade dos santos. Não tem mentiroso, não tem ladrão, né? Pode passar. O nome do nosso projeto é No Rastro da Carroça. Por que no rastro da carroça? Porque esse povo andava de carroça para lá e para cá. Oriundo lá da Índia, e com tradição de carroça, nós decidimos colocar o nome do projeto No Rastro da Carroça. Tudo bem que hoje eles estão andando de carrão. Aí a gente tem que arrumar carro bom também para acompanhar, porque a turma anda bem nos carrão. Não está de carroça mais não. Alguns poucos ainda tem animal. A gente tem um acampamento que a gente visita, que a família, todos eles ali, trabalham com animais, compra, venda de animal e tem carroça. Decidimos colocar o nome, então, No Rastro da Carroça. Pode passar. Quem a gente é? De tudo que está relatado ali, eu gosto de focar naquelas últimas palavras. 5 filhos, 8 netos, por enquanto. Por que por enquanto? Porque ainda tem 2 filhos que não têm criança. De repente, pode chegar mais menino por aí. E pode aumentar a família cheia que vai crescendo, não para. Isso é bênção demais. Pode passar. Pode passar, Daniel, por favor. Visão e a missão do projeto. Nosso projeto, a visão dele é plantar igreja saudável entre o povo cigano. É um pouco diferente a maneira que se reúne para cultuar a Deus. Não é nesse formato que nós estamos aqui. A maneira de expor as Escrituras também é um pouco diferente da maneira que a gente usa. E Deus tem gerado no nosso coração que sejam igrejas saudáveis. O que é uma igreja saudável? Uma igreja que tem pregação genuína da palavra do Senhor, onde os crentes são desafiados a viver o Evangelho diariamente. Essa é a visão do nosso projeto. E a missão, não apenas plantar igreja, mas qualificar pessoas, levantar liderança, discipulado. Estamos lá com as primeiras famílias sendo discipuladas. Que coisa linda. Ver eles abrindo o coração e dizendo, olha, ninguém nunca nos ensinou a palavra de Deus, agora estamos aprendendo. Louvado seja o Senhor. Você acredita que Deus tem um povo separado e escolhido entre os ciganos? Você acredita nisso? Sim, nós precisamos acreditar. João já viu isso. Está lá no Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9. Diante do trono de Deus e do Cordeiro, está lá a representatividade de todos os povos, línguas, tribos, raças e nações. Tem cigano lá representado. João já viu. E Deus está nos dando o privilégio de ver as primeiras pessoas convertendo ao Senhor. E nós agora começamos a celebrar, como João certamente celebrou, de ver diante do trono e do Cordeiro pessoas de todas as etnias. A organização litúrgica, nós já estamos começando a trabalhar com isto, porque no dia 3 de setembro iniciamos os primeiros cultos. Louvado seja o Senhor. Outubro fez 6 anos que nós estamos entre eles. E agora estamos caminhando para o 2º mês de culto entre eles. Que coisa fantástica. Pode passar. Deus está fazendo grandes coisas. Ali é o mapa da nossa região, do Vale do Aço. Eles estão concentrados onde está o azul mais escuro. E aqueles pontos vermelhos é onde há a presença deles. Estão distribuídos em 5 cidades na nossa região. Timóteo, que é a nossa cidade natal, Ipaba, São João do Oriente, Belo Oriente, Brauninha, tem a presença deles. Estima-se em torno de 300 a 500 famílias. Nós estamos contabilizando o povo, fazendo uma pesquisa entre eles. Hoje nós temos acesso a 65 famílias, totalizando 125 pessoas. Dessas 65 famílias, apenas 2 estão no trilho
do discipulado, e uma delas se preparando para daqui uns dias ser batizada. Olha que coisa fantástica, né? Mas o desafio está aí, grande. Pode passar. Ali você tem uma ideia das distâncias da nossa casa até os acampamentos, né? A casa do pessoal que nós estamos trabalhando. E a pergunta que fizeram para nós, quando nós decidimos abrir mão do tempo integral da igreja local e partir para o campo missionário, fizeram essa: por que esse campo? Porque na cabeça dos mineiros, cigano tem que ir para o inferno. Não sei na cabeça do paulistano. Você pensa assim também? Se pensa, é hora de começar a mudar a maneira de pensar. Porque Deus tem um povo escolhido entre eles. E a resposta que nós demos está em Mateus capítulo 10, versículo de número 6. Deus nos enviou as ovelhas perdidas da casa de Israel. É por isso que nós estamos entre os ciganos. É por isso. Pode passar. Olha o trabalho em equipe. Esse trabalho aconteceu na cidade do Ipaba, num dos bairros chamado Vale Verde. Só nesse bairro tem em torno de umas 10 comunidades, uns 10 acampamentos de ciganos. Essa área que nós usamos ali, tem uma congregação da presbiteriana lá, nós estamos linkando o projeto de revitalização da congregação, inserindo eles dentro da transculturalidade, fazendo um trabalho. Nós estamos entre os ciganos, a congregação agora fazer 25 anos, eles nunca tinham ido até o acampamento. Olha a importância de nós abrirmos os olhos para ver aquilo que Deus está fazendo na cidade. Estamos lá há 6 anos e a congregação, ninguém nunca tinha ido com a gente. Deus, graciosamente, a partir do ano de 2022, começou a movimentar o coração desses irmãos da congregação, e esse ano realizamos uma ação que foi conjunta com a congregação e a comunidade cigana toda presente. Olha para você ver que coisa linda. Trouxe um ar novo para a congregação, porque agora os irmãos perceberam que precisam sair das 4 paredes e evangelizar. Isso é bom. Pode passar. Serviço ao necessitado. Ali tem família que está recebendo doações, que fizemos uma campanha de mobilização para levantar alguns mantimentos e roupas. E família lá do Ipaba, família do lado embaixo, lá onde está só a Sirlene e uma das ciganas, ali em João Molevade, uma cidade a 100 quilômetros da nossa, família em Timóteo, um tempo muito bom. Pode passar. Essa família em Timóteo, eu gostaria de desafiar vocês para orar por esse senhor, o nome dele é Alaerte, viciado em álcool e droga. Ou seja, a droga não tem idade para detonar. Já um senhor, já de idade, mora naquela barraca, Dona Francisca, ambos com mais de 60 anos de idade e vivendo uma situação muito delicada, tanto da saúde quanto o envolvimento com droga e alcoolismo. Pode passar. Treinamentos, nós temos desafiado as igrejas onde nós temos passado, para que eles possam aplicar um treinamento no seu coração de tal maneira que possa ir para a prática, não apenas ficar no teórico. Esse ali aconteceu lá em João Molevade, na primeira lá de João Molevade, foi no mês de agosto. Fizemos na sexta-noite um treinamento teórico e no sábado, na parte da tarde, um treinamento prático. Distribuímos a igreja em grupos e eles agora estão mapeando a cidade, detectando os pontos cruciais de atuação, onde a igreja precisa atuar na cidade, para que a igreja seja relevante naqueles pontos que tem despertado não apenas o interesse do poder público de atuar, porque está trazendo problema para a cidade, mas despertado interesse da igreja para que avance nessa demanda da cidade, sendo uma igreja relevante na cidade. E louvado seja Deus, porque desse treinamento surgiu uma família que agora está sendo engajada entre os ciganos, porque tem cigano nessa cidade também. E nós orávamos pedindo a Deus pessoas para trabalhar com eles, porque está distante de nós. Nós já temos vários acampamentos aí
na nossa região que não conseguimos alcançar, e tem essa demanda nessa cidade, porque tem parente dos ciganos da região que nós trabalhamos, e eles ficam pedindo: visita meu parente, eles precisam ouvir a palavra de Deus. E Deus graciosamente levantou a família do presbítero Paulo e Maressa, juntamente com a sua filha Júlia e Miriam, e aceitaram o desafio. A partir desse treinamento, preparamos eles para ir até os ciganos, e levamos eles para a primeira visita, e agora eles estão lá, servindo entre os ciganos. Louvado seja o Senhor. A importância de nós compreendermos o que a palavra de Deus está dizendo para nós e aplicar nesse tempo, porque nós só temos esse tempo para aplicar. Só temos essa vida. Precisamos trabalhar enquanto é dia. Pode passar. Foi no domingo pela EBD, uma multiplicação com a igreja em grupos menores, e agora cada grupo ficou com uma tarefa para fazer uma análise de uma área, determinada área de demanda da cidade. Eles têm um projeto social num bairro, um dos bairros mais carentes e mais problemáticos da cidade, e Deus graciosamente mobilizou o coração desses irmãos, porque até então ia 3 ou 4 pessoas apenas da igreja para esse projeto. Agora Deus está movendo o coração daqueles irmãos, mais irmãos indo para o projeto. Louvado seja o Senhor por isto. Pode passar. Essa é a família, o Paulinho, Maressa e a família de ciganos que eles estão trabalhando com eles, Juliana, Iago e um casal de filhos. Muito bom. E nós estamos introduzindo novos trabalhadores na seara. Pode passar. Podemos ler junto esse versículo? Podemos? Tudo. Fale mais alto para você mesmo escutar a sua voz. Vamos lá? Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de tornar cooperador comigo. O apóstolo Paulo, quando citou esse conteúdo, ele estava dizendo: olha, eu fiz de tolo para com os tolos, de fraco com fraco, eu fiz de tudo para com todos, com o intuito de ganhar alguns. E ele vira e fala esse versículo que é chave para a nossa vida, e nós devemos aplicar no nosso coração. Tudo que for necessário, estiver ao nosso alcance, nós devemos fazer por causa do Evangelho. Tudo. Se você falou isso de todo o seu coração, você está se comprometendo. A partir de hoje, tudo que estiver ao seu alcance, você vai fazer por causa do Evangelho. Qual a finalidade? Ser cooperador com o que Deus está fazendo. É Deus que convence as pessoas, Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas Ele nos dá o privilégio de participar do que Ele está fazendo. Tudo para ser um cooperador com o Senhor. Pode passar. Já fora dito que quem não assenta, ou seja, quem não senta para aprender, não pode ficar de pé para ensinar. Não é verdade? Nós também participamos de treinamentos para aprender a lidar não apenas com a questão sociais aí fora, mas lidar no nosso contexto. Por exemplo, os ciganos estão entre nós, mas tem uma cultura totalmente diferente da nossa. Só para você ter uma ideia, o homem não pode conversar olhando no olho da mulher, igual eu estou olhando para o olho de algumas irmãs aqui. Não pode. Na cultura deles não pode. É diferente de nós. Na nossa cultura, a gente conversa olhando no olho, para confirmar, não, está prestando atenção, está falando a verdade, não é isso? Pelo menos em Minas Gerais é assim. Agora, entre eles, nós precisamos aprender a conversar olhando na testa, olhando no queixo, olhando no ombro, não nos olhos. Ao cumprimentar, a gente gosta de cumprimentar e sacudir, né? Aperta a mão e tal, dá um tapinha no ombro. Não, entre eles você só esbarra a mão de levinho, sem olhar nos olhos, e vai conversando de leve. É diferente, a gente precisa sentar para aprender, para comunicar o Evangelho ao coração de outras pessoas. Pode passar. E aí estão os nossos contatos. Lá atrás, também, no aparador, tem ali um marcador de páginas. Se você passou lá e não pegou, na hora de ir embora,
pegue lá para si, nos leve para casa, a gente fala isso, né? Nos leve para casa e ore por nós, ore por nós. Sem mais delongas, abra sua Bíblia, no livro de Lucas. Lucas escreveu inspirado pelo Espírito do Senhor, capítulo de número 10, nós iremos ler a partir do versículo 1, Lucas capítulo de número 10. Lucas capítulo de número 10, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor para nós. Estarei lendo, os irmãos, acompanhem. Depois disto, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade que nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Versículo 17. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Mais uma vez, versículo 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado ou está escrito nos céus. Vamos orar? E nessa oração, vamos aproveitar e incluir os ciganos, porque são apenas 21 missionários em tempo integral trabalhando entre os ciganos. Da IPB somos apenas 2 famílias que trabalham entre os ciganos. Só temos 2 famílias no quadro missionário da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, ou seja, da PMT. Só apenas 2 famílias trabalhando entre os ciganos. Como nós acabamos de ler, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Pai, graça nós te damos, porque a tua palavra está mais uma vez exposta diante de nós, nosso coração aberto para ouvir a tua voz mais uma vez. Continua falando o Espírito do Senhor no nosso coração. Já ouvimos, ó Deus querido, a proposta da palavra para nós nessa noite, mas pedimos ao Senhor, encarecidamente, tenha compaixão da nossa vida, ajuda-nos a compreender a largura, a altura, a profundidade desse texto, ó Deus querido, assim como o Senhor falou para os primeiros que ouviram esse relato de Lucas. Fale conosco nessa noite, ó Deus. Continue falando ao nosso coração. Em nome de Jesus que te pedimos, ó Deus. Também, ó Deus, clamamos ao Senhor que olhe para o povo cigano que está na nossa nação
Em nome de Jesus, tenha compaixão desse povo, Deus querido, que é sofrido, é deixado à margem da sociedade, muitas vezes não compreendido, mas é povo, Deus querido, criado pelo Senhor. E entre esse povo criado pelo Senhor, existe um povo escolhido e separado, ó Deus querido, pelo Senhor para a salvação. Levanta trabalhadores, ó Deus querido, para que possa propagar o Evangelho do Senhor entre eles. Louvamos pelos 21 missionários que estão em tempo integral, mas nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Envie mais trabalhadores. A oração que eu faço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se como igreja entendemos que a missão de fato está em nossas mãos, então precisamos encarar alguns desafios que dela emanam. E como nós temos desafios? Como temos desafios? Quando olhamos para a grande comissão, nós deparamos com uma fala de Jesus nos desafiando de tamanha grandeza. Há dois grandes desafios na grande comissão, porque Jesus disse que é para ir e fazer discípulos de todas as nações, ou seja, de todos os grupos de pessoas, de todas as etnias. Que grande desafio! Mas do outro lado, se de um lado nós temos um grande desafio, que é fazer discípulos de todas as nações, do outro lado nós temos uma grande promessa. Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. A promessa é muito maior do que o desafio de discipular pessoas. Há uma frase que Calvino já dizia. Ele diz o seguinte: a vida não é mais preciosa que o laço sagrado que a liga ao bem-estar público de nossa cidade. Qual era a preocupação de Calvino? A preocupação dele era que esse bem-estar que a cidade fica buscando pudesse partir da comunidade dos santos, ou seja, de dentro da igreja para fora, não de fora para dentro. Nós, igreja do Senhor, nós não devemos ficar esperando o bem público acontecer lá fora. Pelo contrário, nós precisamos apresentar lá fora que nós somos o povo da promessa e que a presença de Deus em nossas vidas faz com que o ambiente onde nós estamos transtorne, ou seja, transforme um ambiente saudável para se viver e se comunicar. Essa era a preocupação de Calvino. Realmente, não há como negar que a cidade se apresenta como a próxima fronteira missionária, ou seja, estamos aqui dentro, ao sair das portas para fora, a fronteira missionária já está ali nos aguardando. E é dentro desse prisma que eu gostaria de falar sobre essa temática do desafio da missão urbana. Quando olhamos para a cidade, a cada dia que passa, nós percebemos que o desafio vai tornando cada vez maior, cada vez maior. Como disse Roger Greenway no seu livro City's Mission, ele diz que a cidade é a fronteira missionária da igreja mais próxima. Ele nos desafia, ele está nos desafiando como igreja a entender a conjuntura sociocultural para que o trabalho missionário, ou seja, o trabalho de evangelização, o trabalho de atuação da igreja, seja verdadeiramente salutar e produza frutos, se é que queremos glorificar a Deus. Jesus diz, no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo de número 8, se nós quisermos glorificar a Deus, nós precisamos dar muito frutos, e frutos dignos de arrependimento. É fato que no mundo inteiro as cidades estão enfrentando uma explosão demográfica. As cidades do hemisfério norte se apresentam mais urbanas do que os países do sul. 94% da população do Canadá e dos Estados Unidos já vive na cidade, bem como 82% dos europeus e 80% de todos os russos já estão na cidade. Quando eu percebo esses dados, eu começo a pensar na igreja que está plantada nessas cidades, com a população do tamanho que está. 80% dos russos já estão na cidade, aumentando o desafio, ou seja, a tarefa da igreja plantada nessas regiões. No entanto, apenas 36% de todos os asiáticos e 45% de todos os africanos morarão em cidades, continuarão nas vilas.
E de repente, alguém distraído poderia pensar, bom, a igreja que está plantada na cidade não precisa preocupar, o desafio dela é só apenas com a cidade. Não! E aqueles que estão lá nas ilhas, estão lá nas tribos, estão nos cantos mais remotos da cidade. A igreja precisa ir até eles. Na América Latina, temos 73% de seus habitantes morando em cidades, tornando a missão urbana um grande desafio. Porém, não está desassociado da grande promessa. Nós precisamos acreditar nas palavras de Jesus, que quando ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Nós precisamos apropriar dessa palavra. O desafio está aí, e é grande. Maior é a promessa que foi feita a cada um de nós. A migração de mais de 1 bilhão de pessoas para a cidade nas últimas 2 décadas representa o maior movimento populacional da história. Estima-se que até 2050, 7 a cada 10 seres humanos estarão morando nas cidades, tornando o desafio da igreja ainda maior. Quando nós falamos de desafios, a gente fica pensando como iremos agir a partir de então. Jeremias, em um determinado momento, quis lamentar diante do Senhor, falando com ele, a situação está difícil, e cada dia que passa está pior, e o Senhor falou para ele, rapaz, você está nessa lamentação, chorando com quem está correndo aí, e na hora que essa turma estiver montada a cavalo, velocidade, e você tem que acompanhar e tem que falar, como será? Ou seja, não é tempo de lamentar, é tempo de trabalhar. Nós não podemos ficar lamentando, nós temos que trabalhar. E o texto que nós lemos, ele apresenta para nós pelo menos 3 blocos de desafios. O primeiro bloco de desafio aparece logo no versículo 1 até o versículo de número 4. Observe aí no versículo 1, que desafio, tamanho. Porque o Senhor Jesus agora, depois que ele fala algumas coisas muito interessantes no capítulo de número 9, onde nós percebemos algo lindo, porque Jesus está instruindo os seus discípulos. Há uma instrução tamanha e fantástica para esses discípulos, ou seja, está colocando ele no trilho do discipulado, para que eles possam ser multiplicadores da visão, alcançando outras pessoas. No versículo 20, há uma confissão fantástica, coisa linda. No versículo 20 do capítulo de número 9, quando Pedro agora faz uma confissão pública, tu és o Cristo. Pronto, está resolvido. Está pronto no coração. Mais adiante, há algo que acontece no capítulo 9 ainda, e aponta justamente para o desafio da missão urbana, porque agora subiu os 3 parceiros de oração, juntamente com Jesus, sobe para um monte, chega lá no monte, Jesus transfigura diante deles, aparece ali Elias, também Moisés transfigurado, e eu acho que, abrindo parênteses, eu acho que esses irmãos eram ciganos, porque você percebe no texto o que eles falam? Vamos fazer aqui uma tenda, vamos ficar por aqui, parecendo cigano, vamos fazer uma barraca para cada um de nós, vamos ficar por aqui. Jesus, nada, vamos descer, porque o desafio está lá embaixo, o desafio está aí na cidade, é lá embaixo, aqui em cima está gostoso, não é verdade, irmãos? Quando nós estamos na sala de oração, ai que delícia, e agora o Senhor começa a ministrar no nosso coração, não dá vontade de sair daquele lugar, não é mesmo? A gente fica ali, e quando termina aquele momento, a gente fica, oh, meu Deus, vamos continuar? Mas tem que levantar, vamos, a vida continua. Ai, e a gente começa a pensar, eu vou sair aí fora, vou encontrar, né? Porque você está lá no seu quarto, orando, eu vou sair, vou encontrar com aquele santo ou com aquela santa que está sempre me espetando, é um vizinho, é um patrão, é um colega da escola, nós não gostamos dessas coisas. E no capítulo 9 está mostrando justamente, eles não queriam descer do monte, Jesus, não, vamos descer. E quando desce, o que encontram lá embaixo? O desafio da missão urbana. Os demais discípulos que ficaram, eles estavam lá agora, enfrentando um desafio, porque um pai aparece com um menino endemoniado e eles não tiveram autoridade para expulsar. E agora, o que está acontecendo a partir do versículo 1?
do capítulo de número 10, Jesus pega esses mesmos que já passaram por alguns momentos bons de treinamento, enfrentaram o desafio, Jesus agora envia eles. Aqui, antes de nós discorrermos sobre esse versículo, você já percebeu que todas as vezes que nós passamos por desafios, nós queremos recuar? Eu não quero avançar, eu quero ficar. Mas com Jesus é diferente. Passou o desafio, sacode a poeira e vamos para frente. Jesus agora envia eles novamente, de 2 a 2. E aqui a gente aprende algo que eu gostaria que você ficasse bastante atento, porque o primeiro desafio na missão urbana é o desafio da parceria. 2 a 2. É parceiro, não é para ir sozinho. É para ir de 2 a 2. E a missão da igreja tem a ver com o trabalho em equipe. Não é apenas o pastor e o conselho da igreja. Não é apenas os oficiais. É para todos estarem envolvidos. Todos precisam estar engajados. Trabalho em equipe. Sabe por quê? Porque nenhuma igreja local irá responder a todas as demandas da missão urbana. Precisa estar conectados todos os irmãos sendo enviados de 2 a 2, mas precisamos conectar com as outras igrejas. Ninguém, ou seja, nenhuma igreja vai dar cabo de toda a demanda da obra missionária que está aí fora, aqui na cidade de Carapicuíba. Todos precisam estar envolvidos. Por isso nós precisamos aprender a trabalhar juntos. Porque o ciclo de seguidores enviados, ele está aumentando. Sim, está aumentando. Mas nós queremos saber se está respondendo à altura daquilo que é a expectativa de Deus para aqueles que estão sendo enviados. Todas as cidades precisam ser alcançadas pela graça do Senhor. Todas as cidades estão cada vez maior os seus desafios. E é verdade. E quando nós observamos aí a palavra 70, que surge aí no versículo 1 e também no versículo 17, é o número do texto hebraico da tabela das nações, lá de Gênesis, capítulo de número 10. É um número fantástico, ou seja, pode aparecer também 72 em alguns manuscritos, o número de líderes que receberam o dom profético, que está escrito lá em Números, no capítulo de número 11, do versículo 24 ao 30, quando Deus agora separa 70 líderes e dá um dom profético para eles, ou seja, enche do Espírito Santo. E eles profetizaram. E não é isso que tem acontecido com a nossa vida nesses últimos dias? Como nós temos recebido de Deus? Como a palavra do Senhor está nos nossos lábios? A pergunta é, nós estamos proferindo ela ou nós estamos guardando para nós? Não responde em voz alta, que pode dar crise, né? De repente a pessoa que está do seu lado aí, ou escuta você dizer, não, eu estou guardando para mim mesmo, e ele pode ficar decepcionado. Porque de repente a expectativa dele é que você seja aquele que está proferindo, ou seja, profetizando a palavra do Senhor. Quantos são os desafios para esse tipo de aprendizado, irmãos? Trabalharmos juntos. Lá em Minas Gerais nós estamos trabalhando isso intensamente para ser quebrado no nosso coração. Porque nós não gostamos de trabalhar uns com os outros. Nós não gostamos. Você já pensou você trabalhando ao lado de alguém com o nome de Gladstone Sheik? Já pensou? Porque a ideia é o nome ser célebre. A pergunta que eu faço é, como você chama? Não tem Sheik. Então o meu nome vai ser o nome do líder da equipe. É assim, irmão. Lembra lá no Gênesis, quando a turma estava fazendo a torre, qual era a intenção? O nome fosse célebre. Por isso que nós não gostamos de trabalho em equipe. Porque a liderança fala assim, olha, fulano que vai ser o líder, viu? Vocês estão indo de 2 a 2, mas é fulano que vai liderar. Aí começam a fazer beicinho. Ah, não, mas eu que gosto de liderar, afinal de contas, né, meu nome é Sheik. Hã? Não, você vai ser submisso à ordem do outro. Ah, não, assim eu não gosto. Eu sei que lá em Minas Gerais acontecem essas coisas. Aqui em Carapicuíba é diferente, né? Todo mundo gosta. Não, eu gosto de aplicar o que a palavra diz no meu coração. A Bíblia diz que eu tenho que tratar as pessoas superiores a mim mesmo. E é isso que eu faço. É isso que acontece aqui, né? Glória a Deus. Lá em Minas Gerais nós estamos trabalhando ferrenhamente
para que isso seja quebrado entre nós. E nós agora trabalharemos unidos uns com os outros. É o texto que está dizendo para nós. Um chamado para trabalhar em conjunto, em parceria, uns com os outros. Porque a instrução de Jesus para eles é para visitar cidades e os lugares no sul da Galileia. Olha, é para vocês irem, vocês vão adiante de mim. Já já eu vou passar por lá. Façam um bom trabalho. Deixem eles perceber que vocês são parceiros. Amizade. E aqui a gente aprende como a importância do planejamento, para a eficácia do trabalho na missão. A saída desses discípulos do sul da Galileia e da preparação da missão de Jesus aí com esse planejamento mostra uma estratégia fantástica. E essa estratégia é de trabalhar em equipe de 2 em 2. Lembra muito o Casa de Paz. Não sei se vocês conhecem o Casa de Paz. Nós aplicamos muito isso lá e tem dado certo. O Casa de Paz, a gente visita uma família que está vivendo em crise, uma família que não seja cristã, intencionalmente. Nossas ações são intencionais. E agora nós desafiamos essa família que está vivendo um momento de crise para receber uma visita de 5 semanas. Uma vez na semana nós vamos lá, com estudos dirigidos. E a proposta é: você quer ter paz na sua família, na sua casa? Sim. E vamos de 2 a 2. E no final das 5 semanas, nós fazemos a pergunta: vocês querem continuar ou querem parar por aqui? Se quiserem continuar, nós estendemos para 7 semanas e desafiando a entrar para o discipulado. A gente vai caminhando de 2 a 2. Jesus também enviou os 12 em pares, em Marcos capítulo 6, versículo número 7, tendo por objetivo o apoio mútuo e a vantagem do depoimento de 2 pessoas. Jesus, ele não veio para abolir a lei, ele veio cumprir a lei. E na lei estava dizendo lá em Deuteronômio capítulo 17, versículo 6, que deveriam ser 2 testemunhas. Quando Deus agora está batendo diretamente contra a idolatria. Porque o evangelho, ele é confrontador. Ele confronta o homem no seu estado de pecado. E se estivermos sozinhos, de repente a pessoa pode criar uma fala, uma falácia a respeito daquilo que falamos. Mas se estivermos de 2, um é testemunha do que foi falado. 2 a 2. Nós precisamos também da parceria de Deus. Está no versículo de número 2. Não basta a parceria uns aos outros, nós precisamos chamar a Deus. E aqui entra um desafio da parceria com Deus, porque nós queremos escrever o nosso projeto, traçamos os nossos planejamentos e estratégias, e nós não queremos apresentar a Deus. E a proposta é que apresentemos a Deus, rogar ao Senhor da Seara. Deus é quem sabe, quem precisa ser enviado para o trabalho. Deus é quem sabe. Nós não gostamos de apresentar, porque às vezes a gente apresenta para Deus o nosso projeto, e Deus olha e manda ir riscando: risca isso, risca isso. E na maioria das vezes fala: olha, é o seguinte, embola esse papel, joga fora, vamos escrever um outro, nós 2 juntos. Nós não gostamos muito de apresentar o projeto para Deus, mas um dos poucos pedidos de Jesus é para que rogue ao Senhor da Seara que mande mais trabalhadores, porque a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Vamos avançar, porque a tarefa continua. E o reino de Deus, ele já chegou. E o desafio continua. O segundo desafio que nós olhamos, bloco de desafio, vai do versículo 5 até o versículo de número 16. É o desafio da proclamação. Proclamar o reino de Deus inclui anunciar as boas novas com as palavras e as obras do reino de Deus. Observe o versículo 9. Olha o que Jesus diz aí: curai os enfermos que nela houver, e anunciar-lhes a vós outros está próximo o reino de Deus. O anúncio da pregação, ou seja, o anúncio das boas novas, o anúncio do reino de Deus, consiste não apenas em falar, exige ação concreta, tocar nas pessoas. Se no Antigo Testamento o sacerdote não poderia tocar nas pessoas, agora vem Jesus tocando nas pessoas e orientando os seus discípulos a fazer o mesmo. Relacionamento direto com as pessoas. O desafio da proclamação continua nos levando para o trabalho de relacionamento
com as pessoas. E aqui eu quero abrir mais um parêntese e fazer para você uma pergunta. Você não vai responder em voz alta, né? É um acordo que nós já fizemos. Você tem pelo menos 3 amigos não crentes que você tem trabalhado intencionalmente no relacionamento com ele para apresentar Jesus? Fecha seu parênteses e responda para você mesmo. Se não tem, é tempo de ter. Intencionalmente. Pelo menos 3. Pelo menos 3 pessoas que não professam a mesma fé que você professa em Cristo Jesus. Você precisa, a partir de hoje, começar a relacionar intencionalmente com essa pessoa para apresentar a Cristo para ela. É o desafio da proclamação. Jesus enviou esses discípulos com um propósito. Chamou a atenção deles para não perder o foco. Do versículo 4, olha, não leva bolsa, não leva alforje, ou seja, nem salde ninguém pelo caminho. Não perca o foco. Atento, você tem uma missão a cumprir. Proclamar o reino de Deus. E do versículo 5 em diante, ele vai dizendo o que é para ser feito. Tudo bem. Nota-se que essa pregação do reino, ela não é nem agressiva e nem manipuladora. Não é. É simplesmente um anúncio de boas novas. Porque todo ser humano tem o direito de saber que a nova vida do reino é uma real possibilidade a ser contemplada. Todas as pessoas têm o direito de saber. Todas elas. Romanos capítulo de número 15, do versículo 18 até o versículo de número 21. Nós percebemos o apóstolo Paulo agora preocupado em anunciar a Cristo onde Cristo ainda não foi anunciado. Diferente de nós. Nós gostamos de falar do Evangelho para aquele que também professa a mesma fé. Nós não gostamos de falar o Evangelho para aquele que não professa a mesma fé que a nossa. É tempo de virar a chave. Nós precisamos mudar essa mentalidade. Precisamos realmente ser discípulos autênticos de Cristo Jesus. Anunciar boas novas, em tempo e fora de tempo. Tudo bem que você pode virar e falar assim, vai ter umas pessoas que não querem ouvir. É verdade, está aí no versículo de número 10. Nós devemos anunciar. No versículo 11, então, fala que você precisa não apenas anunciar, mas você precisa dizer que o reino de Deus está próximo. O versículo 13 mostra para nós, tem algumas pessoas que não querem arrepender dos seus pecados. É verdade, não querem. Mas também tem umas pessoas, no versículo 16, nem dar ouvido elas querem. Sim, é verdade. Mas o nosso papel é querer anunciar o reino de Deus. Enfim, Deus ele permite a escolha de ouvi-lo ou de rejeitar o Evangelho, as boas novas. Está no versículo de número 16. A proclamação do Evangelho tornou-se um desafio para a igreja, porque a igreja recebeu poder. Atos 1:8. Recebeu poder com um propósito. Qual o propósito? Ser testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O poder não é para ficarmos aí, estamos cheios. Não, é para anunciar, é para testemunhar o Evangelho. Nós precisamos ir adiante. Nós concordamos que a evangelização é um imperativo de Cristo para a sua igreja. Contudo, não são poucas vezes que nos sentimos impotentes, desanimados e vencidos diante de tamanha responsabilidade. Entretanto, se muitas forem as barreiras, suficiente e superior será o auxílio de Deus para nos ajudar a transpor cada uma dessas barreiras e dificuldades. Transpô-la todas elas. E Ele nos concede vitória em cada passo que nós damos em rumo à proclamação do Evangelho, nos fazendo efetivos instrumentos de proclamação das boas novas da salvação em Cristo Jesus. Em meio à proclamação das boas novas, nós devemos anunciar que o reino de Deus chegou. Ou seja, o juízo de Deus está vindo, Jesus está voltando. Nós precisamos anunciar também. Está no versículo 11. Está claro para nós. Nós precisamos falar. É interessante que nessa proclamação, como Jesus disse que estaria conosco todos os dias, nós não podemos esquecer da palavrinha não temas. Em meio aos desafios diários, não esqueça da palavra não temas. Você sabe quantas vezes essa palavra está citada na Bíblia? 366 vezes.
uma para cada dia do ano. Ao abrir os olhos, a primeira coisa que tem que ecoar no nosso ouvido é: não temas, pronto, o Senhor está conosco. Podemos proclamar o reino de Deus. Se o primeiro desafio é o desafio da parceria, o segundo desafio é da proclamação do reino de Deus, o terceiro desafio, está do versículo 17 ao versículo número 20, é o confronto de poderes. O desafio do confronto de poderes. Avançar na missão do reino é entrar em confronto claro e direto contra o reino de Satanás. Satanás, com seus anjos maus, procura impedir o crescimento da igreja em qualquer lugar do mundo. De repente você olha para os desafios encontrados aqui em Carapicuíba e você pensa: meu Deus, eu acredito que não tem um lugar do mundo com tanta dificuldade de avançar como aqui em Carapicuíba. Eu quero te dizer que em todo lugar do globo, o desafio da proclamação continua igualzinho aqui. O desafio do confronto de poderes é igualzinho aqui, mesma coisa. Mas nós temos uma palavra de Deus conosco. Não temas, vamos adiante. O Senhor é conosco. Satanás, com seus anjos, ele tenta de todo jeito atuar no campo natural. No versículo 3, nós percebemos algo no campo natural. Jesus diz: ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Isso é coisa natural. Mas também no campo sobrenatural. No versículo 17, olha o que esses meninos estão dizendo: Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. No sobrenatural também. Há um confronto de poderes. John T. Miller, ele exemplifica as artimanhas desse inimigo da igreja de Cristo, citando o seguinte: que continuamente procuram destruí-las por investidas gerais. Lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, lembra? Ele atuando, tentando impedir o avanço, e usou um dos discípulos do Senhor, Pedro. Mas Jesus, discernindo, já falou: opa, para trás, arreda Satanás. Ele continuamente, ele tenta destruir com investidas gerais. Também ele tenta impedir que os ouvintes recebam a palavra de Deus. Lucas capítulo número 8, versículo 12, lembra lá da parábola do semeador? As pessoas ouvem a palavra e o que ele faz? Rouba ela no coração das pessoas. Ele tenta impedir que os ouvintes recebam a palavra no coração. E eles também, o diabo faz isso, dissemina doutrinas errôneas no meio do povo. Mateus capítulo 13, tanto 1 Timóteo capítulo 4, também nós percebemos isso. Como o diabo usa cristãos para disseminar doutrinas erradas no meio do povo. Ele incita perseguições ao reino de Cristo. A gente vê isso lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 7. No intuito de arruinar a igreja, o diabo causa transtornos também no estado político e no estado doméstico. Olha para a nossa política, que situação. Mas também olha para dentro das famílias. Um caos instaurado no seio das famílias. E que tristeza, em muitas famílias de cristãos, o diabo tem conseguido encontrar brecha e tem instaurado o caos no meio do povo de Deus. O apóstolo Pedro, ele disse que o diabo, o nosso adversário, está ao nosso derredor, procurando uma brecha, ou seja, uma porta aberta para poder atacar. E nós já sabemos, Jesus falou que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não brinca. Mas o que a gente faz, em vez de fechar a brecha, nós deixamos a porta escancarada. Que Deus tenha compaixão da nossa vida e nos leve a sermos mais vigilantes. Você lembra da equipe missionária de Paulo em Filipos? Atos capítulo 16, versículo 16 até o versículo 22, aquela jovem possessa. E ela estava falando, era verdade. Olha, ela vai aí, homem de Deus. Mas era demônio. Teve um dos dias que Paulo agora vira para trás e repreende aquele demônio na vida daquela jovem. Tudo bem que você pode virar e falar assim: mas custou uma surra, né? Ele tomou uma surra por causa daquilo. Não importa, mas o reino de Deus foi pregado naquela região. A igreja foi plantada. Louvado seja o Senhor. O confronto de poderes é eminente. E Paulo, no capítulo 13 de
Atos, ele vai dizer algo muito interessante. Ele chama a atenção e, por fim, ele dá um direcionamento tal, expulsando aquele espírito maligno que tentando impedir o avanço, tal ponto de chamar um cidadão de filho do diabo. Pensa, por causa da autoridade que está em Cristo, na vida dos seus discípulos, nós proclamamos o reino de Deus com autoridade e com poder, porque em meio aos confrontos de reinos, não podemos perder o foco do que realmente é essencial. Está no versículo 19 e no versículo de número 20, a gente caminha para o final da nossa fala, porque Jesus está dizendo que deu autoridade. A igreja do Senhor tem autoridade, realmente. Há autoridade, há poder, mas o foco essencial está no versículo de número 20, ele disse, olha, não obstante alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito, está arrolado no livro da vida. Nós não alegramos porque Deus nos deu autoridade e poder para pregar o Evangelho. A nossa alegria consiste por termos o nosso nome escrito no livro da vida. Jesus nos lembra de que não devemos ter uma fixação nos demônios, mas confiança no poder soberano de Deus que atua na nossa vida e através da nossa vida. E nós poderemos dizer, Jesus nos escolheu para frutificar. Nossa maior alegria não é o nosso ministério, e sim ter um relacionamento com Jesus, isso diariamente. E a pergunta é, como está a sua vida devocional? O seu relacionamento diário com o Senhor? Porque os desafios se mantêm, e a tarefa inacabada também está aí diante de nós, e há vaga para você e para a sua família. Há vaga nesses desafios diários que a igreja enfrenta. O desafio da parceria. Abra o seu coração, comece a trabalhar uns com os outros. São mais de 140 vezes que nós percebemos no Novo Testamento, uns aos outros, uns com os outros. São mais de 140 vezes. Parece que está querendo ensinar alguma coisa para nós, né? Que precisamos trabalhar em parceria, um com o outro. Trabalho em equipe. Segundo desafio da proclamação do Evangelho, avanço do reino de Deus. Decida a partir de hoje compartilhar intencionalmente com alguém sobre o Evangelho. É tão simples. É só você falar como era antes de Cristo, falar como Deus realizou uma obra na sua vida e como você está hoje, e falar para onde você está indo. Simples demais. Isso é avanço do reino de Deus. Mas também nós temos o desafio do confronto de poderes. E é nesse que você não precisa se preocupar, porque o Senhor vai adiante de vós. Não temeremos. Nós podemos avançar. É interessante que após ditas essas palavras, está no versículo de número 21, que nós não lemos, Jesus, ele exulta no Espírito, dando graças ao Pai, que ocultou essas coisas aos sábios e entendidos, instruídos, e as revelaste aos pequeninos, tornando o desafio da missão urbana algo possível de ser superado por seus discípulos em qualquer região da face da terra. Eu concluo com uma frase, que se realmente compreendemos que Deus tem colocado a missão em nossas mãos, nos convocando para colaborar com Ele na redenção de vidas, então precisamos nos comprometer com o exercício dessa missão, não apenas em relação ao lar, ao distante, não apenas a Ele, aos povos não alcançados. Nós precisamos nos comprometer, a partir de hoje, com o aqui e agora, com a nossa cidade e com a nossa região. Que Deus possa nos abençoar. Eu queria orar pela sua vida, mas nessa oração eu queria que você orasse também, para que Deus possa continuar ministrando no seu coração e te desafiando a fazer parte do que Deus está fazendo na face da terra nesses dias. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra. Palavra essa que nos desafia tanto. Realmente o desafio da missão urbana é algo iminente. Deus é tão claro para nós. E realmente a fronteira missionária desta igreja, da primeira igreja de Carapicuíba, está logo aqui na porta, Senhor. Ao abrir essas portas, deparamos de cara com o desafio missionário diante de nós.
E somente o Senhor, através do Teu Espírito, pode nos impulsionar às pessoas que o Senhor quer que compartilhem o Evangelho, meu Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, abra os olhos de cada um dos membros dessa igreja, Senhor, para que eles possam não apenas ver, mas possam intencionalmente proclamar o reino do Senhor para essas pessoas. Nós não sabemos quem são os escolhidos do Senhor, mas nós temos a tarefa e sabemos, ó Deus querido, que a pregação do Evangelho é que abre os olhos dos seus filhos, ó Deus amado, que estão andando aí perdidos aí fora. Te pedimos em nome de Jesus. E a nós, ó Deus querido, que o Senhor continue nos despertando e nos enviando dia após dia aos menos evangelizados da nossa nação, Senhor. Também te peço, ó Deus, para aquele que ouviu essa palavra e compreendeu o que o Senhor está falando, através desse texto que nós compartilhamos aqui tão brevemente, ó Deus. Esse que entendeu, que compreendeu, que o Senhor possa empoderá-lo de tal forma que ele não ficará deitadinho em berço esplêndido, como diz o nosso hino nacional, mas pelo contrário, ele vai ser aquele instrumento usado com poder e ousadia nas mãos do Senhor, para anunciar boas novas aqui e agora, na cidade e na região, e para o louvor da Tua glória. Eu oro pedindo a bênção do Senhor que enriquece e que não acrescenta dor, ó Deus, sobre o conselho dessa igreja, sobre cada família aqui representada, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.